Olá, alunos do Sagrada Família. Professor Ricardo, mais uma aula para o segundo ano do ensino médio. Então, na última aula, a gente começou a falar de hormônios. Falamos de um monte de glândula, chegou a hora de dar continuidade. A gente focou mais na glândula pineal, a gente focou mais na glândula que estava lá relacionada com o cérebro, com a hipófise, com a adenohipófise. A gente não descreveu as outras que estão no organismo. Como elas são mais simples, dá para descrever tudo hoje. Vamos que vamos. Olhem aqui. Como vocês podem ver, aqui você tem todas as glândulas que a gente vai trabalhar. E a gente focou naquelas que estavam lá no hipotálamo, falamos da glândula pineal e da hipófise. Agora, hora de dar continuidade. O timo. O timo é uma glândula bem pequenininha que não é muito útil na fase adulta, mas no começo da vida ele é responsável pela maturação das tuas primeiras células de defesa, os linfócitos T. Então, existe uma produção alta dela quando você é criança, mas depois essa glândula vai atrofiando, mas a atuação dela é diretamente com a maturação dos linfócitos T. Depois ele tem aqui, é só isso mesmo do timo, viu? É muita pouquinha coisa. Aqui você tem da tireoide. Aí sim, glândula tireoide tem um papel muito importante no nosso metabolismo. Tem dois hormônios que trabalham pra caramba para isso, seria o T3 e o T4. Tireoxina e triodotironina. Chama só T3 e T4 mesmo. Esses dois hormônios trabalham em conjunto para manter o teu organismo trabalhando e metabolizando toda a energia que você consome, já que a capacidade de degradar essas moléculas tem a ação desses dois hormônios. Além disso, na mesma tireoide também tem um hormônio chamado de, olha para cá, calcitonina, que tem relação com o cálcio que você precisa ter na tua corrente sanguínea. Ele consegue perceber quando o cálcio está muito alto e ele pega essas moléculas de cálcio e começa a armazenar em tecidos do teu corpo, normalmente nos ossos e musculatura, que seria aqueles que estão mais precisando. Então, tudo isso são função da glândula tireoide. Ela só consegue trabalhar se ela receber o comando da hipófise, já que o cérebro, lá na hipófise, é quem produz o TSH, que a gente falou na aula passada. Produz o TSH e o TSH manda ela produzir tudo isso. Quando o cálcio está muito alto, aí entra a ação da paratireoide. Essa paratireoide fica atrás da tireoide. São 4 glândulas bem pequenininhas que têm a função de liberar esse hormônio aqui, ó. Paratormônio, também chamado de PTH. Esse hormônio regula a concentração de cálcio para aumentar ela, já que a calcitonina diminui, o paratormônio aumenta. Ele pega essa reserva de cálcio, por exemplo, digamos que a calcitonina baixou muito a quantidade de cálcio, você precisa de um pouco na corrente sanguínea, aí o paratormônio vai fazer o processo contrário. Ele vai até lá, os tecidos onde tem armazenado, normalmente em tecido ósseo, pega esse hormônio e devolve para a corrente sanguínea. Devolve o cálcio, não o hormônio, para a corrente sanguínea. Depois ele disse da glândula suprarrenais. Essa com certeza você já ouviu falar. Todo mundo vive falando da adrenalina, principal hormônio em relação com o nosso estado de alerta. Então, todo ele é produzido pelas glândulas suprarrenais. Mas não é só eles. Olha para essa tabelinha aqui. Ele disse que tem 2 regiões na suprarrenal. Glândula suprarrenal é essa gordurinha aqui que fica em cima do rim. O rim não é uma glândula, mas a suprarrenal acima dele é. E ela é dividida em 2 partes. Uma parte que reveste, que é chamado de córtex, e uma parte interna, que é chamada de medula. No córtex é secretado o cortisol e a aldosterona. Na medula é secretada a adrenalina e noradrenalina. Então, os 2 hormônios são produzidos nessas 2 regiões. Cortisol, hormônio normalmente que tem relação com o nosso metabolismo também. Ele diz que o balanço de sódio tem completa relação com ele, já que o nosso organismo depende diretamente desse cortisol. Muita gente acaba associando esse hormônio também com estados de depressão, já que a regulação da quantidade de sódio, a reabsorção dessas moléculas, tudo depende do cortisol funcionando dentro do nosso organismo. Já no caso da adrenalina e a noradrenalina, são hormônios de estado de alerta, quando o nosso corpo recebe esse hormônio, seja por um susto, uma necessidade, estado de fuga, simplesmente ele vai jogar o hormônio na corrente sanguínea e o teu corpo vai diminuir a constricção das veias para fazer com que o sangue circule mais rápido, o coração bate mais rápido, a pupila dilata e você entra em estado de alerta. Já no pâncreas, você tem a insulina e o glucagon, 2 hormônios. A insulina, com certeza você já sabe, é aquele hormônio que é responsável por baixar a quantidade de açúcar do teu sangue.
Mas para ele tem um antagonista, ou seja, que faz o papel contrário. No glucagon, ele aumenta a quantidade de açúcar no teu sangue, já que às vezes essa quantidade está baixa e você tem que recorrer à reserva energética. Daí o glucagon aumenta a quantidade de açúcar. Quando vocês estiverem estudando esse assunto, eu quero que vocês foquem bastante nessa parte que ele fala dos diferentes tipos de diabetes. Eu vou fazer umas perguntinhas na nossa conferência. Ele descreve como seria a atuação normal aqui da insulina. Depois ele mostra que pode acontecer diabetes tipo 1 e tipo 2. De forma bem resumida, diabetes tipo 1, a insulina está sendo produzida em quantidade muito baixa. Ou seja, o teu pâncreas não está dando conta da necessidade metabólica de insulina que você deveria ter. Já no tipo 2, você está produzindo a insulina, está ok o nível de produção, mas as células não estão reagindo àquela insulina. É como se o tecido não reconhecesse tão bem mais a insulina com ele. Também tem as gônadas aqui. Gônadas porque é o nome genérico para testículo e ovário. Gônada masculina, testículo. Gônada feminina, ovário. E são 3 hormônios que vão ser discutidos. Estrógeno, progesterona, testosterona. Estrógeno e progesterona são hormônios femininos e a testosterona, hormônio masculino. Nesses 3 hormônios você tem todos eles responsabilidade por características sexuais secundárias. Os 3 também têm relação com a produção de gametas. No caso da mulher, produção de óvulo. No caso do homem, produção de espermatozoide. As características sexuais secundárias seria, no caso da mulher, desenvolvimento de mamas, alargamento do quadril, acúmulo de gordura corporal para dar forma. No caso do homem, formação da barba, engrossamento da voz, responsável pela aparição das características de desenvolvimento de massa muscular, todas as características mais relacionadas com o homem. Mas homens e mulheres têm os mesmos hormônios, só vão diminuir ou só vão ser alterados os níveis. Eu quero que vocês analisem bastante essa tabelinha daqui, que tem vários hormônios que normalmente a gente não ouve falar muito, mas que tem também sua atuação no nosso organismo. Estudem essa tabelinha e a atuação dele, que a gente vai debater na nossa aula, na nossa conferência. Por exemplo, placenta é um hormôniozinho que se produz, mas de forma temporária. Coração também tem hormônio sendo produzido. Ele fala aqui no rim, tem no duodeno e no estômago, que esses têm mais relação com o funcionamento na digestão. E para finalizar, aqui ele fala sobre como o nosso hipotálamo responde à atuação dos hormônios. Ele quer saber como seria esse tal de feedback. Vamos lá, imagina assim. Toda a reação que o seu corpo produz em relação à ordem do teu hipotálamo precisa dar uma resposta a ele. Usando como exemplo aquela da tireoide. A gente falou que o cérebro precisa produzir, a hipófise precisa liberar o TSH, para quando o TSH estiver na tua corrente sanguínea, a tireoide começa a trabalhar. Depois que os hormônios da tireoide estão em alta e estão lá fazendo atuação, o seu cérebro começa a diminuir a produção de TSH. Logo, a tireoide também começa a diminuir a produção dela. Em resposta a essa diminuição, ela volta a produzir o TSH. Então, é basicamente uma resposta de um feedback positivo com um feedback negativo. Feedback positivo, quando vem uma ordem devido à alta do hormônio. Feedback negativo, o negativo é quando simplesmente diminui a produção, ele simplesmente começa a cessar essa sua produção, porque o hormônio já está em alta. Só isso mesmo, a aula de hoje foi bem rápida, bem bacana. Respondam o resto das atividades que na nossa conferência a gente tira todas as dúvidas. Muito obrigado por assistir até aqui, por hoje é só. Tchau, segundão.